Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um estudo Vem Segue-me, estudo do livro de Mórmon, e hoje a gente vai estudar sobre o livro de Homini. Homini, assim como a gente estudou ontem, nós estudamos sobre o livro de Jaron, Jaron, filho de Enos. Então a gente vai estar estudando 4 livros. Já estudamos Enos, ontem estudamos Jaron e hoje a gente vai estudar Homini. Homini, filho de Jaron. Só queria, antes de iniciar o conteúdo os ensinamentos, só para vocês tentarem entender, tive que entender primeiro para tentar passar para vocês. Homini, filho de Jaron, certo? Jaron, filho de Enos. Eu até escrevi para ficar mais claro também para vocês. Jaron, ele não era muito obediente. Até no próprio livro de Mórmon, ele mesmo fala que ele era iníquo. Então, é um profeta iníquo. Mesmo assim, ele falou algumas poucas palavras nesse livro dele. Então, ele foi passado, como ele era um homem não obediente a Deus, ele foi passando os registros para os outros. Ele passou, depois que ele pegou esse registro, ele passou para Amaron. Amaron, que era o seu filho, né? Depois de Amaron, depois dos registros de Amaron, que são registros bem curtos, ele passou para Quemim, né, que era quem? Irmão de Amaron. Depois dos registros de Amaron, Amaron passou para Abinadom. Abinadom, filho de Quemim. E Abinadom passou os registros para Ameleque, que era filho de Abinadom. Ok? E aí ele conta a história que eu até escrevi para a gente entender um pouco dos relatos, né, do que aconteceu nesse livro. A gente consegue tirar bastante entendimento e ensinamento. Tá? Eu vou ler para vocês, que fica mais fácil durante a leitura, eu posso estar explicando para vocês o que aconteceu, ok? Então, ó, prestem bem atenção. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode sanar. Vocês podem me mandar no WhatsApp ou mandar aqui no vídeo também, ou perguntarem também para os pais, ok? Então eu vou ler para vocês, ó. Amaleque, né, ele faz um registro, né, da jornada do rei Mosias para Zaraena com seu povo nefita. O povo nefita morava numa cidade chamada Lei-Nef, nas terras de Nef. Então eles deram esse nome, né, de Lei-Nef, era a terra de Lei e de Nef. Então eles moravam lá. O rei Mosias era um rei justo, um rei bom, um rei que aceitava e guardava os mandamentos de Deus. O Senhor pediu para eles saírem de suas terras, da terra de Lei e Nef, que eles estavam, obedecendo ao Senhor, porque eles sabiam que os lamanitas iriam atacá-los e matá-los. Assim como Lei saiu de Jerusalém, porque sabia que ela ia ser destruída, né? O Senhor também pediu para o rei Mosias e esse povo que estava na terra de Lei e Nef saísse também da terra de Lei e Nef, porque senão eles seriam mortos e a terra seria dominada pelos lamanitas. Mosias, né, o rei Mosias, vai com o seu povo para o deserto, assim como Lei também foi para o deserto, né? O rei Mosias também, só que caminho diferente. Lei saiu de um lugar e o rei Mosias saiu de outro, ok? Para vocês entenderem. Encontram uma terra, né? O rei Mosias encontrou uma terra chamada Zaraena, né? Assim, diferente de Lei, que queria encontrar a terra de promissão, né? Rei Mosias queria encontrar a terra de Zaraena, foi encontrar essa terra. Eles encontraram outras pessoas, então nessa terra já tinha outras pessoas morando lá. Alguns deles eram judeus e outros jareditas. Eles falavam em línguas diferentes. Então, o rei Mosias não entendia o que eles estavam falando. Mosias não compreendia a sua língua, a sua linguagem. Eles não tinham as escrituras. Eles não tinham as escrituras. Como eu estava dizendo, eles não tinham, né? O rei Mosias não entendia o que eles estavam falando por eles falarem outras línguas, né? Mais para frente vai falar sobre a Torre de Babel, onde foi feito, o Senhor confundiu eles e aí surgiu várias línguas. A gente vai falar mais para frente sobre isso. E lá eles não tinham também as escrituras, né? Eles não tinham conhecimento da palavra de Deus.
Era um grande número de pessoas, era bastante gente. Mosias entendeu por que estava lá. Ele entendia o propósito. Ele tinha que ensinar aquelas pessoas a falar o seu idioma e ensinar as escrituras para eles. E deveria ensinar a eles sobre as escrituras, né? E também seu idioma. Mosias se torna rei de todo este povo e ensina a ele todas as coisas. Então ele foi o rei deste povo também. Mesmo esse povo já estando lá, não tinha um rei. Então o rei Mosias acabou sendo o rei deste povo também. Amaleque, né, que conta que um homem intitulado Zênif, um homem forte, corajoso e obstinado. É um nefita, né, Zênif. Ele vai aparecer também lá em Mosias, no capítulo 9 ou 10. Vai falar sobre Zênif também, que eles voltaram à terra de Nef. Ele é um líder, né? Ele lidera um grupo de pessoas, né, para voltar às terras de Nef. Lá da onde Mosias saiu, sabendo que o Senhor pediu para que eles saíssem. Ordenou, né, que eles saíssem de lá, mas esse Zênif, esse líder, pegou alguns nefitas e voltaram para lá, novamente, para voltar às terras de Nef. Mas Zênif e uns outros foram capturados. Zênif foi capturado, assim como outros nefitas também. Os lamanitas tinham tomado toda a terra de Nef. Então o Senhor falou para o rei Mosias sair, porque senão eles iam ser dominados pelos lamanitas. E realmente eles foram dominados. Ainda bem que eles saíram. Mas mesmo assim, Zênif liderou para que o pessoal voltasse lá, para a terra da primeira herança, né, para voltar e ter a terra de novo. Mas o Senhor ordenou que tinha que sair. Então foram lá e foram capturados. E alguns nefitas que foram com Zênif conseguiram escapar e voltaram para Zaraena, e contaram tudo ao rei Mosias, o que aconteceu lá. Por isso, conseguimos entender que o Senhor ordenou que saíssem daquelas terras, pois seria tomado pelos lamanitas, e encontraria um povo no qual pudesse ensinar. Após algum tempo, o rei Mosias morre. Então, ele ensinou o povo o seu idioma, ensinou as escrituras, e logo após isso ele morre. E o rei Benjamim. O rei Benjamim é filho de Mosias, né, que vai assumir o seu trono depois da morte do rei Mosias. Ele lidera o povo, né, um homem justo também, um rei justo e bom. Amaleque tinha só um irmão, né? Aqui nas escrituras, no livro de Mórmon, ele não é falado sobre o nome deste irmão. Só fala que ele só tinha esse irmão. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi com os Zênif. Eles acabaram escapando e voltaram novamente, né, com Zênif para a terra de Leinef, né, a terra da primeira herança. E ele nunca mais ouviu falar. Então ele nunca voltou, pelo menos não é relatado nas escrituras que ele voltou. Então ele não tinha mais, Amaleque não tendo mais nenhum parente, entrega as placas ao rei Benjamim, que era um homem bom, um homem do Senhor. Então o que a gente aprende com isso aqui? Que como ele não tinha mais, os registros eles têm que ser passados para outras pessoas também. E ele, de alguma forma, teve que fazer isso. Teve que passar esses registros. Ele passou para quem? Como o rei Mosias desceu à sepultura, ele teve que passar ao rei Benjamim esses registros. Eu também gostaria de falar aqui que nesse mesmo livro, aqui no capítulo 21, né, de Omni, no primeiro capítulo de Omni, versículo 21, fala sobre Corianto, né, que ele teve nas guerras com os lamanitas também, ele teve várias matanças, morreu muita gente do seu povo, né, ele foi descoberto também pelo povo de Zaraena, nessa cidade. E os pais dele, os pais de Corianto, a gente vai estudar mais para frente também, no livro de Éter, eles tinham vindo da Torre de Babel, né, onde eu disse para vocês que a gente também vai estudar sobre isso, sobre onde o Senhor confundiu, né, as línguas, e aí tiveram vários idiomas hoje, que a gente tem português, o inglês, o francês, o italiano, né, e vários outros, né, que a gente conhece, o espanhol, né, então foi a partir do momento da Torre de Babel que ele foi confundido, e o Senhor confundiu a língua, e aqui nesse acontecimento, né, se passaram o tempo desde primeiro Nef até o livro de Omni, que são um resumo das placas menores, passaram-se 320 anos desde a saída de Lei. Então você vê que é bastante tempo, né? 320 anos. Só para complementar aqui no manual aqui do estudo pessoal, a gente também tem
praticamente o que eu falei, só que com algumas coisas diferentes, né? Para vocês entenderem a história. Depois que os nefitas fugiram da terra de Nefe, eles descobriram um povo numeroso, né? Como eu disse, que vivia num lugar chamado Zaraena. É até bom que a gente recapitula a mensagem. O povo de Zaraena era descendente de um grupo de israelitas, que assim como a família de Lei havia saído de Jerusalém, foram guiados pelo Senhor para chegar à terra prometida. Lei chegou à terra de promissão, né? E eles chegaram à terra de Zaraena. Eles foram guiados pelo Senhor através do Espírito Santo e da fé de cada um deles e de seus líderes, né? Foi Lei e Mosias. Entre esse grupo havia um homem chamado Moleque, né? A gente vai estudar sobre ele também. Um dos filhos de Zedequias, rei de Judá. Esse foi o período também que Lei saiu de Jerusalém. Foi nesse período, do rei Zedequias, rei de Judá. Que foi capturado pelos babilônios, cerca de 587 a.C. Então, assim como o livro de Mormon, no primeiro anexo, se vocês verem lá, no comecinho ali, vocês veem que lá consta 600 anos, né? Vamos dar uma diferença aqui de 3 anos. Então, foi o mesmo tempo que Lei saiu para ir para Jerusalém, para ir para a terra de promissão. Esse rei, Zedequias também, ele era rei de Judá. E o seu filho, o moleque, né, o filho dele, né, o filho dele também instruía, né? E a gente vai estudar mais sobre ele. Então, só para a gente entender. Depois que o povo de Israel chegou à terra prometida, eles ficaram conhecendo Corianto, né, como eu disse lá, de Corianto, que os seus pais vieram da Torre de Babel. O último sobrevivente dos jaredistas. Então, eles foram todos mortos. Ele foi o único sobrevivente. Foi esse Corianto, que a gente vai falar, cuja história é contada no livro de Étro. Então, sobre Moleque, o Corianto, né, que futuramente a gente vai falar, e sobre Zenith também. Então, marquem aí, ó, Zenith, Corianto e Moleque. A gente vai estudar sobre eles mais pra frente. Então, o que a gente aprende com tudo isso aqui é que, assim como Lei e o rei Mosias, o princípio que a gente aprende aqui é que eles foram o quê? Obedientes. Eles foram obedientes aos mandamentos do Senhor. E é o que nós devemos ser também. Eles foram guiados. Imagina nós hoje, imagina vocês hoje, o Senhor falar para o pai de vocês assim, ó, pega as coisas de vocês que a gente vai lá pro deserto, pra gente achar a terra de promissão. Ou uma outra terra qualquer. Né? Imagina o pai de vocês pegando todas as coisas que vocês têm e deixando as riquezas, deixando carro, moto, deixando tudo, casa, materiais, celular, deixa tudo aí e vem comigo. Vem que vocês, senão vocês vão ser mortos aí. Né? A terra de vocês vai ser dominada pelos inimigos. Então foi assim que Lei e Mosias fizeram. Só que assim, ao mesmo tempo, só que em lugares diferentes. Mas acabaram lá na frente se encontrando, né? O povo de Lei e Nefe se encontrou com o rei Mosias, né? E ajudou esse povo aí que estava perdido. Eles estavam perdidos e não tinham quem buscar. Então o ensinamento que a gente traz sobre o livro de Ômini, viu que é bem curtinho, mas ele traz bastantes ensinamentos. Então, só para recapitular, então nós aprendemos sobre Enos. Enos fala sobre oração e a fé e a remissão dos pecados. Livro de Jarom, a gente recapitula também falando sobre que eles eram ricos, eles liam as escrituras, eles praticavam o bem, ouviam o Espírito Santo e construíam muralhas para se defender. O livro de Ômini fala sobre a história, né, de rei Mosias, do percurso que eles tiveram lá de Jerusalém até essa terra de Zaraena, que eles se encontraram ali, né? Então, o que a gente leva de aprendizado com isso também é que a gente deve ser obediente ao Pai Celestial, ao Salvador Jesus Cristo, deve ouvir as suas vozes, deve ler as Escrituras, devemos orar sempre, devemos guardar os seus mandamentos, assim como ele diz em quase praticamente todos os livros: se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra. Então a gente tem que deixar isso gravado como uma regra de fé que vocês decoram. Se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra. Então a gente sabe que se a gente guardar o mandamento, o Senhor vai cumprir com o mandamento e a gente vai prosperar. Prosperar o quê? Crescer. A gente vai ser rico, não só de bens materiais, mas de espirituais também.
Então é essa aula que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Esse ensinamento. Às vezes ficou um pouco confuso pelo tanto de gente, eu também me senti confuso, mas eu estou aprendendo bastante, tentando passar de uma forma bem mais tranquila. Até resumir essa história, peguei um resumo para vocês entenderem, né, essa trajetória, né, até chegar no livro de Mórmon. E amanhã a gente vai estudar sobre as palavras de Mórmon, né, que é o final ali das placas menores, é o resumo. A gente fala mais sobre ela no vídeo de amanhã, ok? Agradeço, né, por estarem vendo este vídeo, ter me ajudado bastante. Espero que isso tenha ajudado vocês também em tempos difíceis, tempos que estamos em casa, né, nos guardando para o nosso bem e a nossa saúde. Então, até amanhã, até o próximo vídeo.